o interessante é que quando o Senhor promete, né, ele começa a carta prometendo que vai ressuscitar, isso serve de consolo para esses que vão testemunhar isso aí no meio da cara do povo da besta, entendeu? E a gente não pode esquecer que esse testemunho vem sendo dado durante a primeira metade da semana todinha, causando dano ao povo da besta, causando dano ao sétimo império, causando dano aos 10 chifres, causando dano ao chifre pequeno e ao povo que ele está construindo ali como império, que ainda não estão marcados pela marca. A marca vem na metade da semana, mas aquele povo está sendo encaminhado para o oitavo reino. O chifre pequeno está trabalhando para receber o poder na metade da semana. E as testemunhas estão atrapalhando. As testemunhas estão causando dificuldade. As testemunhas estão fazendo as coisas na terra se tornarem difíceis. E as nações estão vendo. E esse testemunho é um testemunho que causa ódio para os povos, línguas e nações que vão estar na terra vivendo e coexistindo junto com as testemunhas. Por isso, na metade da semana, eles têm prazer em matar, têm prazer em perseguir, só precisavam de um mandato. E aí o oitavo rei, quando ele assume o império, assume a cabeça da besta e começa a direcionar ela, ele manda matar. E os povos que estão marcados agora, sim, marcados, vão matar com prazer e vão se alegrar, vão trocar presentes e vão deixar as testemunhas ali na praça da grande cidade, ali expostas, né, ao tempo, ao relento, para serem mortas, pisoteadas, escarnecidas e ali apodrecerem até virarem ossos no meio da praça da grande cidade. E vão ter prazer de fazer isso. E isso é que que Jesus Cristo vem falando para essa igreja, em código. Falou para Esmirna. Falou, vou botar vocês em provação, mas ser fiel até a morte, porque vai morrer. E aí eu te darei a coroa da vida. E não sofrerão o dano, esses não sofrerão o dano da segunda morte, porque vão testemunhar isso que o Luiz acabou de ler, no meio da cara da sétima cabeça da besta, o sétimo império. E aí, em Apocalipse 3, no versos de 7 a 13, tem a outra igreja, que não é repreendida por Jesus, que está ok, que é um candeeiro aceso. Esmirna era o outro candeeiro que estava aceso. Agora, Filadélfia é o outro candeeiro que está aceso, irrepreensível diante do Senhor. E ele vai falar a mensagem que ele tem para falar para ela. Irmãos, todas as 7 igrejas é uma mensagem única, que o Senhor Jesus foi muito didático, muito sábio em fragmentar essas mensagens para cada igreja. Isso teve o seu cumprimento no tempo em que essas igrejas existiram, mas isso formava uma mensagem que é aquilo que o Luiz falou, que haveria de acontecer e aconteceria novamente. Ele fala isso para João. Por isso que ele fala 7 vezes, né, Pedro? Aquele que tem ouvidos, ouça, entenda o que o Espírito está falando às igrejas. Porque não era só uma coisa para aquele tempo. Tenha ouvidos para ouvir. Isso aí. E aí ele fala, e anota as coisas que hão de vir, que aconteceria, como é que ele fala, Luiz? Aconteceria, haveriam de acontecer? Como é que é o texto? As coisas que você vê, que você está vendo, né? Tipo, a apresentação de Jesus para João, o que você está vendo, as que são das 7 igrejas e as que hão de acontecer depois dessas, que é todo o livro do Apocalipse. Isso aí. Então você vê, é a mensagem das testemunhas. É a mensagem que vai chegar nas testemunhas e que vai sair da boca das testemunhas. E aí Jesus ele vem e olha para Filadélfia e vê que ela está irrepreensível e e aplica a sua mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que completa todas as outras mensagens, as outras 6 igrejas. Filadélfia é mais uma mensagem. Você tem que pegar esse apanhado de mensagens e fazer uma mensagem única, que é a mensagem que é azeite de ouro, que vai acender a todos os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A gente vê isso pelas promessas, né, Pedro? Uma promessa que se cumpre para uma tem que se cumprir para todas, para os vencedores. Exatamente. É isso aí. Aí você consegue entender que as 2 testemunhas, elas não estão só em Filadélfia e Esmirna. Filadélfia e Esmirna
elas estão sendo usadas para acordar as outras. E isso a gente consegue fazer, perceber com a conexão com a parábola das 10 virgens, que a gente vai falar mais depois. Mas agora eu quero que vocês entendam que precisavam ter duas irrepreensíveis, precisavam ter duas igrejas, né? Dois povos acesos, acordados, irrepreensíveis para receber a missão de acordar as outras, com a mensagem que eles estavam acabando de receber de Jesus Cristo, que é a mensagem das 7 igrejas. E aí ele vai e fala assim, em Apocalipse 3, versos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Está vendo só? Ele vai guardar a igreja na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação vem no mundo inteiro. A grande tribulação vem sobre o povo de Deus, sobre a igreja. E Jesus está prometendo que vai guardá-los do início ao fim da tribulação que viria a assolar toda a raça humana, todo o mundo inteiro. E aí ele fala, na tribulação, na provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cara, é interessante. Olha o que Jesus está falando. Conserva o que tens. Essa igreja vai para o deserto. Essa igreja vai sofrer no deserto. Essa igreja vai ser tentada no deserto. E essa igreja tem que conservar o que tem para não perder a sua coroa no deserto, irmãos. É isso que Jesus está falando aqui. Igual aconteceu lá com o povo hebreu. Exatamente o que aconteceu com o povo hebreu e o que aconteceu com Jesus no deserto. Ele perseverou, ele foi vencedor e não perdeu a sua coroa. Então, e quando Jesus fala, é provável que há de acontecer com muitos, né? Perder a coroa. E aí ele fala, ao vencedor, porque vai ter o perdedor, por isso tem ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, esse texto, esse pedaço aí que ele fala que vai ao vencedor, fará coluna do santuário e colocará o seu nome, o nome da cidade e o nome do Pai nessa pessoa, nesse vencedor, esse texto, a confirmação desse texto, está em Apocalipse 14, verso 1, que diz assim, a epígrafe desse texto é o Cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Você está vendo aqui o cumprimento da promessa que ele fez em Apocalipse para Filadélfia, em Apocalipse 3, se cumprindo em Apocalipse 14, nos 144 mil. Você está vendo que 144 mil é um povo, e aqui essa promessa está se cumprindo no povo em geral, não é só em Filadélfia. Ele fez a promessa em Filadélfia, para Filadélfia. Mas a gente já disse aqui que essa mensagem é uma mensagem que abrange todo o povo de Deus, não só Filadélfia. Assim como que a mensagem para Esmirna abrange todo o povo de Deus, não só Esmirna. E a prova disso está em Apocalipse 14, porque aqui ele olha e viu em pé sobre o Monte Sião 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. É a promessa que ele fez para Filadélfia, se cumprindo em toda a igreja, em todas as testemunhas. Então, irmãos, eu vou colocar essa imagenzinha aqui, ó, para vocês entenderem. Vou adicionar na tela aqui, ó. Deixa eu ver se ela está grande. Tá. Essa imagenzinha aí
você consegue ver aquilo que a gente acabou de explicar agora. O mistério que Jesus tinha ele desvendou na própria explicação dele, os 7 candeeiros sendo as 7 igrejas, e a mensagem de repreensão vindo para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, e Esmirna e Filadélfia acesas diante dele. As 2 testemunhas, os seus 2 candeeiros, as suas 2 oliveiras, falando de Moisés e Elias, falando de Judá e Efraim, falando das 2 casas de Israel, falando da igreja que vai estar acesa no tempo do fim, que vai tocar trombeta para despertar as outras virgens, as outras que estão dormindo. Entendido? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Queria mostrar aqui na tela uma coisa aqui que alguém falou, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Mas nos 144.000 fala que são homens que não se contaminaram com mulheres. Mas isso aqui não é literal, tá, irmã? Não é literal como muita gente ensina. Da mesma forma que as 2 testemunhas não são literais, isso aí também não é literal. E a gente já explicou isso aqui nos nossos vídeos, nos nossos canais, muitas vezes também. Foi bom essa irmã falar assim, porque você vê que no meio da haste ali da menorá tem Tiatira. E Tiatira, ela é contaminada por Jezabel. É falado o nome de Jezabel ali e de Balaão, não é? De Balaão que fala ali também? Se eu não me engano, acho que é, não é? É. Você vê que o que está sendo falado ali, que não se contaminou com mulher, não se contaminou com a grande Babilônia, com a grande prostituta do final, que no caso aqui está sendo tipificado por falsa doutrina, por falso ensinamento, por falsas profecias, que é uma tipologia de Jezabel que está na igreja de Tiatira. Eu ia falar isso daí. Jesus avisou isso. Eu ia falar isso daí. Jesus avisou isso para as 7 igrejas, que essa prostituta contaminaria. E é o mesmo contexto quando ele fala isso para Tiatira. Aquela mulher estava se prostituindo ali, contaminando a igreja com prostituição. E os 144.000 são castos que não se contaminaram com falsas doutrinas, não se contaminaram com o sistema, não se contaminaram com a marca da besta, não se contaminaram com o sistema montado pelo 8º rei, pelo anticristo. Esses são castos. Da mesma forma que Elias era casto, não se contaminou com Roma, e tinha sobre ele o espírito de Elias, a unção de Elias. João Batista não se contaminou com Roma. E Elias não se contaminou com... É que o irmão inverteu ali, o irmão falou que Elias não se contaminou com Roma, mas é João Batista que não se contaminou, e Elias não se contaminou com Jezabel. Isso aí. Então você vê, está tudo dentro da mensagem. Paulo disse que estava preparando a igreja para apresentar ela como uma virgem a um só marido. Né? É Paulo falando isso. Você vê que são várias conexões, são vários links que se abre e te leva para um lugar da escritura que tem a informação completa. E aí você consegue concatenar tudo, montar o quebra-cabeça. A doutrina, o ministério das 2 testemunhas é um quebra-cabeça que você tem que ir montando as peças, irmão. Começou lá com o Jean falando, lá em Gênesis, a formação dos seres humanos, porque testemunhos teriam que ser seres humanos. E aí Deus começa a construir a história do povo de Israel e do povo gentio, do povo judeu e do povo gentio, para depois unificar isso no Cristo, no Filho, que é a fiel testemunha. No corpo dele estariam as 2 testemunhas.